ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei tuas obras. Aleluia! Glória! Vamos louvar o Senhor, queridos. É manhã de bênção, de vitória para as nossas vidas. Aleluia! Vamos juntos louvar ao Senhor esta manhã. Aleluia! Já estamos iniciando aí mais um Café com Deus. Eu creio que será mais uma manhã de bênção para todos nós. Aleluia! Em meio a este louvor, vai glorificando o nome do Senhor nesta manhã, queridos. Aleluia! Louve comigo. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. O Deus Criador. Ele é o Deus Criador. Aleluia, vamos juntos. Vamos declarar nesta manhã que a honra, a glória é dele. Aleluia. De dentro da tua casa, louve comigo. Oh, a glória e a força. Quem pode declarar isso nesta manhã? Oh, declare comigo nesta manhã. Vamos juntos, queridos, declarar que a honra, a glória, o louvor, a adoração, tudo é dele. Aleluia! Oh, a glória! Levante a tua mão aí na tua casa, levanta. Abre a tua boca aí. E vamos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Jesus, a honra, oh, a glória, a força, oh, declare nesta manhã, meu irmão, a honra, a glória, o louvor, a adoração é do Senhor. Oh, eu já sinto a glória do Senhor nesta manhã. Aleluia. E o louvor. Aleluia. Oh, a glória. Começa já a ser cheio nesta manhã, através desta canção, através deste louvor que é entoado. Começa já a ser cheio na tua casa, meu irmão.
É mais uma manhã de bênção para todos nós. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nesta manhã, que a doce e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia, ela seja abundante em nossas vidas. Hoje, estamos aqui iniciando mais um Café com Deus, e eu creio que é mais uma manhã de bênção, na manhã desta quarta-feira, hoje, dia 24 de junho do ano 2020, e juntos, nesta manhã, já estamos a postos para recebermos este alimento que o Senhor já tem preparado do alto dos céus. Pastor Gerson Farias, nesta manhã, pastor presidente da Igreja Evangélica Betesda, do Parque Araruama, tem a imensa alegria de poder, nesta manhã, mais uma vez, ser o instrumento que Deus vai usar para falar com dezenas, centenas, milhares de pessoas. Eu já profetizo isso, que esse Café com Deus, ele alcançará milhares de pessoas e o nome do Senhor será glorificado. De modo que nesta manhã eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede, dentre dezenas, centenas, milhares, bilhares de pessoas existenciais deste mundo. Deus é aquele que olhou para mim e olhou para você também e nos escolheu para levarmos adiante a sua palavra, para que o Evangelho seja anunciado aos quatro cantos desta terra, aonde vidas têm sido alcançadas, tiradas da mão de Satanás, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero te convidar nesta manhã, meu amado, minha amada, como sempre faço, como sempre trago uma palavra de reflexão, ressaltando a importância que nós temos dentro do reino. Nós temos uma importância muito grande. Você tem uma importância dentro do reino. E qual é a nossa importância? É de compartilhar este café com Deus. Por quê? Presencialmente, a igreja continua fechada, apesar de já haver sido liberados os cultos presenciais, mas nós estamos ainda aguardando mais um pouco, mas a palavra de Deus não está presa. E de forma virtual, nós pregamos e levamos o Evangelho adiante. Então, queridos, qual é a tua importância? É de usar a tua rede social, usar o teu Facebook, o teu Instagram, o teu WhatsApp, o teu Twitter, o teu Telegram, a rede social que você tiver, é usando ela que você vai pregar a palavra, vai levar este Evangelho adiante e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Lembrando sempre que a cada compartilhamento, uma vida e uma família pode ser alcançada. As palavras do meu amigo, meu grande amigo, Fábio Peixoto, ele sempre fala esta frase e eu tenho tomado como lição para a minha vida e tenho entendido desta forma também, que um compartilhamento que você faz, você pode salvar uma vida e pode salvar uma família também. Então, Fábio, beijão no teu coração, Deus te abençoe, Fábio. Fábio, que é da igreja, comunidade evangélica Crescer Semeando, manda um abraço aqui para o pastor Walter, para a Elane, para o seu esposo Daniel, Eliane, enfim, a Lana, a Celina, a Daiane, todos os irmãos ali da comunidade evangélica Crescer Semeando, que a bênção do Senhor repouse aí sobre a vida de vocês. Nesta manhã, queridos, eu quero mandar um abraço também, neste Café com Deus, para minha irmã Daniele Alves, que está lá no sul, lá em Caxias do Sul, eu creio que ela já está ao vivo aí conosco. Dani, se você está ao vivo aí, dá um alô aí, escreve um comentário aí para o povo, vê que você está ao vivo aí conosco, lá de Caxias do Sul, coloca aí a tua cidade aí, por quê? A Daniele hoje vai estar conosco no Quarta da Betesda, às 9 horas da noite, você não pode perder, vai ser bênção pura, Deus vai bradar na terra, a nossa convidada hoje é a Daniele Alves, ela está lá no sul conosco, está aí ao vivo aí, não sei se ela já entrou, mas se ela estiver ao vivo, ela está vendo eu falar, e ela vai escrever um comentário aí dizendo que está lá em Caxias do Sul, e que vai estar conosco hoje no Quarta da Betesda, e aí ela vai estar fazendo um convite aí também pela rede social. Mas, queridos, nesta manhã, sem mais delongas, eu quero compartilhar algo contigo.
O Café com Deus, ele tem alcançado uma proporção muito grande. E quantas vidas têm sido abençoadas. Você quer ouvir um testemunho bem fresquinho, que desceu do céu, que chegou agora para mim, nesta manhã, através deste Café com Deus? Tem pessoas que acham que pregar online, você orar de forma online, virtualmente, parece que não acontece nada. Mas eu tenho aprendido, queridos, como o profeta Jeremias disse, no capítulo 23, versículo 23, Jeremias ele disse que Deus é Deus de perto e também é Deus de longe. Então mesmo Deus que está aqui comigo, ele está aí contigo na tua casa também, basta você tomar posse. E quando nós oramos daqui, vidas que estão dentro de casa, que estão em seus lares, elas são alcançadas, elas são curadas, elas são libertas, elas são salvas, e o nome do Senhor é glorificado. Na segunda-feira passada, eu preguei sobre o tema, o que acontece quando Deus age, E ali, dentre algumas coisas que abordamos, eu trouxe uma experiência que eu vivi lá na Paraíba, quando uma pessoa viu do meu lado um anjo, um ser resplandecente, e ela estava com uma dor de cabeça já há um tempo, e aquela dor não passava. Mas ali aquela dor passou. Enquanto eu ministrava essa palavra daqui, Deus estava curando uma pessoa que estava dentro de casa assistindo o Café com Deus. E essa pessoa, eu acho que ela já está aí online aí conosco, acho que ela já está ao vivo. Se você tiver, Denise, dá o teu testemunho aí, escreve o teu testemunho aí, do que Deus fez na tua vida, na segunda-feira passada, quando você estava dentro de casa. A Denise, segundo o áudio que ela mandou agora pela manhã para a minha esposa, ela conta que desde segunda-feira, as dores horríveis que ela estava sentindo na cabeça, ela não está sentindo mais, ela está dormindo bem, ela está ali, glorificando ao Senhor, e ela recebeu a palavra, porque enquanto Deus me tomava aqui no mistério, Deus tomava ela também no mistério na casa dela, e o milagre chegou na casa dela e na vida dela. Então, Denise, se você já está aí conosco, coloca aí o teu testemunho, para que o povo veja o que Deus está fazendo, porque infelizmente os Tomés ainda existem. Tomé, ele disse o quê? Se eu não ver a mão furada, se eu não ver ele, eu não vou crer. Então o povo às vezes é um pouco Tomé, eles só acreditam vendo. Então, querida, se você está aí conosco, coloca aí o teu testemunho, fala o que Deus fez na tua vida na segunda-feira passada. E você que está conosco também, meu irmão, minha irmã, você que tem recebido um testemunho, você que tem sido alcançado por esse Café com Deus, escreve aí também, dá o teu testemunho aí, sabe por quê? Não é para minha glória não, é para exaltar e glorificar ao nome do Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém, queridos? Então, vai testemunhando aí, Denise, vai testemunhando aí, Daniele Alves, lá do Sul, Vai testemunhando aí você que tem sido abençoado e tem sido alcançado por este Café com Deus, e vamos entrar na palavra de Deus nesta manhã. Amém, meu amado? Eu quero te convidar, querido, abra a tua Bíblia comigo, livro do profeta Samuel, estou com Samuel na cabeça, livro do profeta Daniel, no capítulo 6, como sempre falo, eu acho que eu vou registrar esta frase, como eu sempre digo, há uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu acho que eu vou registrar essa frase, para que ninguém venha plagiar, A frase é minha, foi Deus que me deu, então eu sempre uso ela. Há uma palavra do coração de Deus para o meu e para o teu coração, amém? Abre aí comigo a tua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 6, 2 versículos apenas, que nós estaremos lendo nesta manhã. Daniel capítulo 6, versículos 16 e 17, enquanto você está compartilhando este Café com Deus, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Daniel capítulo 6, versículos 16 e o 17, diz assim as Sagradas Escrituras: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões.
E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém, queridos? Que o Senhor, nesta manhã, acrescente esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, nesta manhã, a palavra que eu quero ministrar para os nossos corações, neste Café com Deus, hoje, 24 de junho do ano 2020, a reflexão que eu trago nesta manhã para os nossos corações é sobre a vida deste homem chamado profeta Daniel. Daniel, segundo as Escrituras Sagradas, ele foi levado, para a Babilônia, ali junto, com os seus irmãos, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva muitos judeus cativos. Então Daniel, junto com Ananias, Misael e Azarias, talvez você não sabe quem seja, mas eu vou facilitar para você. Ananias, Misael, Azarias nada mais é do que Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles moços são levados para a Babilônia e ali eles são colocados dentro do palácio para servirem ao rei. E nós vemos dentro do livro de Daniel, dos livros proféticos, lá no Antigo Testamento, como Deus usou este menino Daniel naquela nação, e como o nome do Senhor foi glorificado. Nós encontramos na vida de Daniel um homem exemplar, que em nenhum momento negou a sua fé, que em nenhum momento recuou na sua chamada, que em nenhum momento, querido, ele deixou de adorar e glorificar ao seu Deus. E por causa de tudo isto, Daniel ele vive momentos tenebrosos naquela nação. Daniel, por muitas vezes, ele é ameaçado, ele é traído, ele é perseguido. E quando nós olhamos para este texto aqui, do capítulo 6, nós vemos aqui que uma conspiração foi armada contra Daniel. Porque Daniel, dentro daquele palácio, daquele governo, ele se destacava. E por se destacar, ele chamava a atenção tanto pelo lado positivo como negativo. Porque os seus inimigos, que não aturavam ver o seu crescimento, por todos os momentos sempre buscava algo que pudesse acusar Daniel, que pudesse fazer com que aquele homem fosse acusado de alguma coisa. Mas nós encontramos na Bíblia os próprios adversários, aqueles que se levantavam contra Daniel, dizendo que não havia nada com que eles pudessem acusar a Daniel. Mas eles encontraram uma forma de acusar aquele homem. Eles armaram uma estratégia e fizeram com que o rei assinasse um decreto que durante 30 dias ninguém orasse, ninguém fizesse nenhum tipo de petição a nenhum outro Deus, a não ser ao rei, aos deuses daquela nação. Ou seja, Daniel ele se vê ameaçado da sua intimidade com Deus e da privacidade que ele tinha com Deus. Mas eu aprendo aqui com esse texto e extraio aqui algumas lições, sobre a vida deste homem, que eu quero compartilhar e considerar contigo nesta manhã, a respeito da vida de Daniel e diante de toda a ameaça que ele sofreu naquela nação. Eu quero compartilhar contigo o Daniel antes da cova, o Daniel dentro da cova e o Daniel depois da cova. Aleluia!
E eu creio que nesta manhã, grandes aprendizados Deus irá nos trazer através da vida deste homem. Por quê? O decreto dizia que aquele que não cumprisse a ordem do rei, ele seria lançado dentro da cova dos leões. Agora imagina só você ser lançado dentro de uma cova, né? Certamente seria devorado pelos leões, mas Daniel não se importou com aquilo. Daniel não se incomodou, não se atemorizou com aquela situação. Ele continuou confiando em Deus. Por que ele continuou? Porque Daniel, ele traz para nós algumas lições. Então eu quero considerar contigo algumas coisas que são de suma importância para nós. Quem era Daniel antes da cova? Ou melhor, o que a cova representa para todos nós? A Bíblia diz que Daniel, ele continua a orar, ele continua a ter a mesma intimidade que ele tinha com Deus, ou seja, ele não cumpre aquele decreto. E o que acaba acontecendo? Ele é lançado dentro da cova dos leões. E a cova dos leões, queridos, né? O que era a cova dos leões? Era uma parte subterrânea, que ela tinha uma abertura na sua parte superior, e naquela parte que tinha aquela abertura, era colocado uma pedra, e quando aquela pedra era colocada, ninguém entrava mais e ninguém saía, e lá dentro ficavam os leões. E para completar, o rei vinha com seu anel e selava aquela entrada, ou seja, ninguém poderia mexer naquela pedra, ninguém poderia abrir mais aquela pedra, porque o rei havia selado, era uma ordem, a autoridade máxima tinha selado aquela pedra, tinha fechado a entrada e fechado a saída. Daniel não podia sair de lá. Então o que era a cova? Era uma subterrânea. Mas o que esta cova significava para Daniel e significa para mim também? A cova para Daniel significava o auge de um grande problema, significava um problema que havia saído das suas mãos, um problema, querido, que humanamente falando, não tinha como resolver. A cova dos leões, para Daniel, era algo que saiu das mãos dele, era o auge da perseguição, era o auge da afronta. Ao ser colocado dentro daquela cova, junto com os leões, era o mesmo que dizer: Daniel, agora acabou a tua história, agora acabou a tua vida, não tem mais jeito. Era o auge, o clímax daquela luta, daquele deserto que ele vivia. Talvez você que está aí comigo está vivendo um momento assim, queridos, momento em que esta caverna, esta cova dos leões, ela simboliza também o auge das tuas dificuldades. Ela simboliza também na tua vida, né, o clímax de toda a luta que você tem passado, de toda a investida do diabo contra a tua vida, de tudo aquilo que ele tem tentado fazer para roubar a tua fé, para minar a tua esperança, de tudo aquilo que ele tenta fazer para que você não adore mais o teu Senhor. Então a cova para Daniel era o auge do seu problema, era o fato culminante em que o inimigo ali investiu pesado para destruir a vida daquele homem. Só que eu chamo a tua atenção para te dizer que a história não terminaria como o seu adversário havia planejado, porque ele se esqueceu que Daniel não era um homem comum naquela nação, mas Daniel era um homem separado por Deus. Daniel era aquele que tinha intimidade com Deus, e quem tem intimidade com Deus, quem é separado por Deus, é guardado, tem livramento, e o Senhor o livra, ainda que esteja dentro da cova. Talvez você que está aí comigo nesta manhã, queridos, talvez você esteja vivendo o auge do teu problema.
E o inimigo já se levantou e já disse: agora acabei com ele, agora acabei com ela. Engano dele, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Deus que estava com Daniel naquela cova é o mesmo que nesta manhã. Ele já está contigo também. Ele entrou na cova e hoje, no dia 24 de junho do ano 2020, aqui no Senhor, o Senhor é aquele que já entrou aí na tua vida, já entrou na tua casa para dizer: filho, a tua história não vai terminar assim, para a glória do teu nome, do meu nome. Você crê nisso? Se você crê, querido, vai testemunhando aí. Vai testemunhando aí da tua fé. Porque a cova, muitas vezes, é o fato culminante da nossa luta. É o auge, né? Agora, se a cova representava o grande problema, como que Daniel entra dentro da cova? E a reflexão que eu trago para nós nesta manhã é esta: como você tem entrado dentro desta cova? Por quê? O tema desta mensagem de hoje fala o quê? Daniel na cova. Antes, dentro e depois da cova. Ou seja, ele entrou na cova. Mas como ele entrou? Quem era Daniel antes de entrar dentro da cova? Eu vou analisar contigo alguns fatos que são importantes, que é necessário considerar contigo. Primeiro, Daniel, antes de entrar na cova, a Bíblia fala que Daniel era um homem de oração. O texto vem dizendo, queridos, em Daniel capítulo 6, versículo 18, versículo 10, vem dizendo que quando o decreto sai, Daniel, ele entra para o seu quarto, da forma que ele orava, a Bíblia diz que ele ora, né, como antes ele costumava orar. Olha o que diz, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sabe o que eu aprendo aqui? Daniel, antes de entrar na cova, tinha uma vida de oração, ou seja, quem ora está melhor preparado para enfrentar os problemas que a vida nos oferece. Quem tem vida de oração, queridos, tem intimidade com Deus, porque orar nada mais é do que falar com Deus, é palestrar com Deus, é colocar diante de Deus a sua vida, é levar a Deus as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas. Então Daniel, ele orava, e quando a sua luta chega no auge, ele se sente preparado, ele se sente estruturado, porque quem ora e busca uma intimidade com Deus não teme nas investidas do adversário, ainda que a cova esteja perante a sua vida, ainda que a cova esteja sendo oferecida para ele, ainda assim ele não recua, porque a intimidade e a comunhão que ele tem com Deus o leva a crer que Deus pode até não livrá-lo da cova, mas Deus vai livrá-lo dentro da cova, porque o Senhor é fiel. Então, queridos, talvez você esteja aí no auge do problema, mas como você está? Daniel estava preparado para passar pelo problema, e eu chamo a tua atenção nesta manhã, neste Café com Deus, para isto. Se prepare, ore, jejue, tenha uma comunhão, tenha uma intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque quando a tua luta chegar no auge, você não vai recuar, você não vai retroceder. Por quê? Porque você vai em frente, porque a tua intimidade com Deus vai te levar a crer que o Senhor é contigo. Você vai crer na palavra do Senhor, de que nenhum dos teus inimigos irá se suster diante de ti, como ele disse para o profeta Josué, para o grande sucessor de Moisés. Provérbios 24, 10 vem dizendo: se te mostrares fraco no dia da tua luta, se te mostrares fraco, frouxo, a tua força será pequena. Se você não tem vida de oração, se você não tem vida de comunhão, se você não tem vida de intimidade com Deus,
quando a cova se apresentar para você, tu vai ser fraco, você não vai resistir, você vai fugir, você vai negar o teu Deus, você vai pular para o outro lado do muro, você vai deixar de crer no livramento de Deus para a tua vida. Mas Daniel ensina, querido, que antes de entrar na cova, ele estava preparado. Então, o que Deus está dizendo esta manhã, que eu e você precisamos estar preparados contra as astutas ciladas do diabo contra a nossa vida. O que Paulo diz aos Efésios? Efésios capítulo 6, versículo 10, olha o conselho de Paulo para aquela igreja. Paulo ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que Paulo diz, meu irmão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Por que Paulo manda se fortalecer? Porque ele sabe que tem cilada, tem armadilha, tem investida, tem perseguição. E como que você se fortalece? Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de comunhão, tendo uma vida de intimidade com Deus. Então nesta manhã, meu irmão, siga o exemplo de Daniel. Antes de entrar na cova, ele orava, ele jejuava, ele tinha intimidade com o Pai, ele mantinha sua comunhão com Deus, e quando a cova se apresentou a ele, Daniel não temeu, ele foi em frente. E nesta manhã, meu irmão, Deus te convida a ter uma vida de oração com Ele, Deus te convida a ter uma vida de intimidade, de comunhão com Ele, uma vida, meu irmão, de oração, em que vai te fortalecer. A vida de oração vai te fortalecer, para que quando o teu inimigo se levantar, você vai se mostrar forte, porque como já disse e repito, Provérbios 24:10, se te mostrares fraco ou frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Seja forte, meu irmão, tenha uma vida de oração, busque ao teu Senhor enquanto você pode achar, tenha comprometimento com Deus, porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Quem era Daniel antes de entrar na cova? Quem era Daniel? Era um homem de oração, era um homem que tinha intimidade, era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem que expressava ali uma vida de gratidão a Deus. E qual é a vida que você tem levado? Às vezes, as pessoas levam a vida de qualquer maneira, não ora, não jejua, não lê a palavra. Ah, queridos, essa semana eu ouvi alguém dizer, alguém virou para mim e disse: pastor, Deus não tem falado mais. Aí sabe o que eu disse para ela? Engano seu, é a tua Bíblia que está muito tempo fechada, porque Deus continua falando. A Bíblia está fechada, não lê a Bíblia, não conhece o Pai pela Bíblia, e depois quer cantar: eu quero conhecer Jesus. Sabe aquele hino? Eu quero conhecer Jesus. Aonde que você conhece Jesus? Aonde que você conhece Deus? Na Bíblia, na palavra, é a maior revelação para nós. E aí a Bíblia está fechada, não lê a palavra, não medita na palavra, e aí vem dizer que Deus não está falando. Ah, pastor, Deus não fala mais. Fala sim, querido, é a tua Bíblia que está fechada. Pega a tua Bíblia aí, abre a tua Bíblia, ora, jejua, lê a palavra, medita na palavra. Tem intimidade com Deus, que você vai ouvir a voz de Deus falando contigo, meu irmão. Que negócio é esse que Deus parou de falar? Deus nunca vai parar de falar. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais antigo deste mundo, mas também é o livro mais atual. Deus falou no passado, Deus fala no presente, e Ele fala no futuro também. É só você abrir a tua Bíblia e falar: Deus, fala comigo, que Ele vai falar contigo. Ah, eu sinto a glória do Senhor neste lugar. Tem intimidade. Quem era Daniel antes da cova? Um homem que tinha intimidade, que tinha comunhão. E quem é você perante a cova que está sendo colocada na tua frente? Qual é a vida que você leva? Qual é o teu comportamento, queridos? Quem você é? Outro dia eu peguei aqui
sobre Jerusalém ou Emaús? De que lado você está? Você está em Jerusalém ou você está em Emaús? Hã? De que lado? Aí quer falar que Deus não fala? Aí diante da cova, recua. Daniel deixou essa lição. Eu posso até entrar na cova, mas antes de entrar na cova, eu tenho intimidade com meu Deus. Então tenha intimidade com Deus. Então, quem era Daniel antes da cova? Um homem de oração, um homem que tinha intimidade, um homem que tinha uma comunhão com Deus. Agora e dentro da cova? Porque eu chamo a tua atenção para esse detalhe. Orar, ter intimidade com Deus, ter comunhão, crer no Senhor, não te livra dos problemas. Não te livra, não. Os problemas vão vir. As pessoas às vezes confundem. Não, eu sou servo de Deus, sou servo de Deus. Nada vai acontecer comigo, querido. Engano seu. O evangelho não é só mar de rosas, não. Tem os espinhos. Jesus não enganou ninguém. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não vem com essa história dizendo que o evangelho é um mar de rosas. Não, queridos. Você vai pagar preço, você vai ter que testemunhar da tua fé, você vai ser perseguido, sabe? O importante é como você vai reagir diante de tudo isso. Então Daniel, mesmo tendo intimidade, ele foi parar dentro da cova. Agora, se Daniel, antes da cova, era um homem de oração, era um homem que tinha intimidade com Deus, quem era Daniel dentro da cova? E eu queria que você aguçasse os teus ouvidos agora, que você ouvisse o que Deus quer falar contigo, pela experiência desse homem. Primeiro, Daniel dentro da cova era um homem que estava sozinho. E é assim que acontece. Quando nós estamos dentro do problema, sabe o que acontece? Nós ficamos sozinhos. Porque quando tudo vai bem, os teus amigos estão aí na tua casa. E calabachou bedeguiaçai. Quando tudo vai bem, meu irmão, quando a conta lá do teu banco, tá recheada, quando você está bancando, quando você está vivendo um mar de rosa, está todo mundo do teu lado. Celebrando, rebaçou bedeguiai. Está todo mundo do teu lado. Mas quando o problema chega e você começa a viver dia após dia o auge do problema, sabe o que acontece? Os amigos somem. Você fica sozinho dentro do problema. Daniel, dentro da cova, estava sozinho. Era como se Daniel olhasse para um lado, olhasse para o outro e não visse um amigo, não pudesse contemplar um ombrinho, que ele pudesse reclinar a sua cabeça e chorar e desabafar. Daniel estava sozinho dentro da cova dos leões. Isso significa dizer, queridos, que quando os problemas eles nos alcançam, nós somos abandonados, nós ficamos sozinhos. E talvez você está aí nesta manhã comigo, neste café com Deus. Os problemas chegaram, você vive o clímax do teu problema, você vive o auge da dificuldade, né? Você olha para um lado, você olha para o outro, não vê ninguém. O que você vê é leão. É leão querendo te tragar, é leão querendo te morder, é leão querendo matar a tua vida, te estraçalhar. O que você vê é isto. Daniel dentro da cova, ele estava sozinho, não tinha ninguém do lado dele. Talvez você está aí, querido, se sentindo sozinho, sem ter ninguém do teu lado. Talvez os teus amigos te abandonaram no momento que você mais precisou, mas nesta manhã eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Sabe que palavra é esta? Isaías capítulo 49, versículo 15. A palavra do Senhor nos fala, afirma categoricamente: ainda que uma mãe que gerou, que amamentou e que criou seu filho, ela vinha se esquecer dele, o Senhor, Ele não se esquece de ti. Sabe por quê? O teu nome está gravado na palma da mão dele. Deus não se esquece de ti. Ali Daniel estava sozinho, mas Deus não havia esquecido dele. Talvez você pode estar aí sozinho, meu irmão,
se sentindo sozinho dentro desta cova. Mas a grande notícia que eu trago para você é esta: o Senhor, Ele já está entrando dentro desta cova. De mian deplou menegia sublia comenebiou irebando rebaixou menegia sébia a noite que minha nébia da barabassai. O Senhor, Ele está entrando dentro desta cova. Você olha para um lado, não vê o teu amigo. Você olha para o lado, não vê a tua amiga. Você não vê ninguém próximo. Você só vê leão. Mas nesta manhã, te prepara, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor é aquele que já está entrando na cova. Alabanderebarai. Ele já está entrando dentro desta cova. Daniel estava sozinho, humanamente, mas o Senhor entrou na cova. Você pode estar se sentindo sozinho aí, mas o Senhor já está entrando na tua cova. Outra consideração que eu faço contigo: se dentro da cova Daniel estava sozinho, ele também havia perdido o controle da situação. Dentro da cova ele estava sozinho, e dentro da cova ele não tinha mais o controle da situação. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem momentos na nossa vida que nós vivemos o auge do problema. Sabe aquele momento que você já fez de tudo, já tentou de tudo, aí sai da tua mão, você não consegue mais. Aí eu lembro dos pescadores, a noite toda passaram, não pescaram nada, mas quando chegam no outro dia pela manhã, eles vão para onde? Para a beira da praia, ali junto ao lago de Genezaré, no mar da Galileia, e ali eles haviam desistido já, mas Jesus entrou naquela história, os levou de volta para o mar, e eles realizaram uma pesca maravilhosa. Ou seja, aqueles homens também haviam perdido o controle da situação, mas quando Jesus entrou na história, querido, aquela história mudou. E a palavra que eu troco para você é esta: você pode estar vivendo aí o auge do teu problema, você pode estar vivendo o auge dessa situação que tem te cercado, você pode estar vivendo aí, meu irmão, minha irmã, o auge da tua luta, você pode ter perdido o controle, mas a grande notícia que eu trago para você é que aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, aquele que lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. É este mesmo que nesta manhã ele diz para mim e para você: filho, a situação pode ter saído do teu controle, mas do meu controle ela não saiu e nunca vai sair. Hoje eu estou entrando com providência nesta causa que você tem vivido. Você pode estar se sentindo sozinho dentro da cova, você pode ter perdido o controle, mas eu, o Senhor, não perco o controle. E nesta manhã se alegra por esta palavra, porque eu creio num Deus que neste momento está te visitando aí e está colocando paz no teu coração nesta manhã. Dentro da cova estava sozinho. Dentro da cova havia perdido o controle da situação. Dentro da cova havia uma sentença de morte. Sabe aquela sentença de morte que vem? Daniel, acabou. Você está sozinho na cova. Você já perdeu o controle da situação. Agora só espera a morte. Sabe aquele momento que você vive? Que você está sozinho? Perdeu o controle da situação, e o que parece restar agora é só a morte. O diabo se levanta e diz: acabou, vai morrer. Mas ele se esquece que o Deus que age entra com providência na minha vida, na tua vida. Isso significa, querido, entender o quê? Que ainda que haja uma sentença de morte, ainda assim o autor da vida, quando entra numa causa, ele não entra para ser mais um, mas ele entra para fazer a diferença na causa. Daniel estava dentro da cova. O estado dele dentro da cova era este: estava sozinho,
sem controle da situação e com a sentença de morte. Por quê? Não tinha como ele sair daquele problema. A pedra estava lá, a pedra havia sido selada, mas Deus é aquele que muda história. E eu creio, meu irmão, que a tua história está sendo mudada nesta manhã, porque de dentro daquela cova, ele passou horas ali naquele lugar, ele passa a noite toda dentro daquela cova, e os leões não puderam fazer nada com ele, sabe por quê? Deus mandou o seu anjo, ou melhor, nós encontramos ali uma teofania de Deus. E o que significa essa palavra teofania? Teo, Deus, fania, aparição humana, ou seja, o próprio Deus se manifestando humanamente dentro daquela cova em forma de anjo. Aleluia! O próprio Jesus, ele entra dentro daquela cova e se coloca do lado de Daniel e o guarda naquele lugar, sabe por quê? Porque Daniel tinha vida de oração, Daniel tinha vida íntima, Daniel estava ali sozinho, Daniel estava sem controle, Daniel tinha uma sentença de morte, e o Senhor entra em cena naquela história, e a palavra que eu trago para você é esta: você pode estar aí se sentindo sozinho, você pode estar aí sem controle da situação, a sentença de morte chegou, mas aquele que é o autor da vida já entrou dentro desta cova para mudar a tua história nesta manhã. Você crê assim? Se você crê, meu irmão, aí aonde você está, no teu estado, na tua cidade, coloca aí: pastor, eu estou aqui no estado tal, na cidade tal, e eu tomo posse desta palavra nesta manhã. Aleluia! Quem era? Daniel, antes da cova, dentro da cova. E agora eu parto para a parte final desta mensagem, deste café, que não dá nem vontade de terminar. Quem era Daniel e quem foi Daniel depois da cova? Analisa comigo. Antes da cova, homem de oração, homem íntimo de Deus, homem que tinha comunhão com Deus, homem que não negava a sua fé. Agora vê, dentro da cova, sozinho, sentenciado à morte, sem controle da situação. Agora, quem era Daniel? Quem foi Daniel depois de todo esse processo? Quem foi Daniel? Ele foi um homem glorificado pelo Senhor. Ele foi um homem que testemunhou sobre o seu Senhor. Ele foi um homem que venceu os seus inimigos. Ele foi um homem exaltado por Deus. Se dentro da cova ele estava sozinho, quando ele sai daquela cova, querido, ele sai exaltado por Deus. Por quê? A Bíblia diz que os leões não puderam fazer nada contra Daniel. Os leões ali, queridos, não puderam tocar em Daniel, porque o próprio Deus estava ali com ele dentro daquela cova. E quando o rei Dário ou Dario, como você preferir, ele, pela manhã, porque ele não dorme a noite toda, ele não come, ele não bebe, nós entendemos que ele até jejua por Daniel. Quando pela manhã ele vai lá na cova, o que é que ele fala? Ele vem com a voz, ele diz: Daniel, Daniel, haveria tido o caso do teu Deus ter te livrado? E a voz que ele ouve é esta: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, ele não achou culpa alguma em mim, e ele me livrou da boca dos leões. Calabandarabashobedeguiaçai. Daniel, ele dá testemunho. Oh, Daniel vira-se para aquele rei e para aqueles que tinham acusado ele de traição, de ir contra a palavra do rei. Daniel, ele dá testemunho, ele diz: ó rei, o meu Deus a quem eu sirvo dia e noite, ele não achou culpa em mim, ele me viu por inocente, e ele julgou a minha causa, rei.
e aqui estou vivo, rei. Daniel dá testemunho, sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Quando tudo isso passar, e Deus te arrancar desse problema, você vai dar testemunho. Os teus inimigos terão que ver que o teu Deus te livrou da boca do leão. Relemando, rebaixou meneguiai. Os teus inimigos terão que ver, meu irmão, que o Senhor entrou contigo na cova. Os teus inimigos terão que ver, meu irmão, que o teu Deus não achou culpa em você. O diabo tenta te acusar de noite. Ele acusa, ele maldiz, mas tudo isso cai por terra quando você é inocente. E não tem coisa melhor, queridos, do que ter uma consciência limpa. Todos nós temos uma consciência. E quantas vezes somos acusados de coisas que não fizemos? Quantas vezes as pessoas se levantam e nos acusam, jogam pedras, queridos, e tentam nos lançar dentro da cova, nos acusando de coisas que não fizemos. Mas quando você tem uma consciência tranquila, você fica em paz, porque você entende que não fez nada de errado, e aí Deus entra em cena. Ele se torna o teu advogado, ele se torna também o teu juiz, ele te defende e ele bate o martelo, como se dissesse, ele não é culpado, ele é inocente, e agora eu assino esse decreto aqui, de soltura dele, de inocência dele e de libertação dele. E os teus inimigos têm que ver. Eu aprendo aqui, queridos, que Daniel, quando sai da cova, ele sai testemunhando. E por causa do testemunho dele, o nome do Senhor é glorificado e exaltado. E é isso que Deus quer fazer nesta manhã. Através do teu testemunho de vida, através do teu testemunho perante esta sociedade que te olha e tenta te acusar, Deus vai mostrar para eles que você é inocente, meu irmão. Deus vai mostrar para eles, meu irmão, minha irmã, que você não tem culpa. E vai te fazer ser exaltado nesta terra, assim como Daniel foi exaltado. Porque quando ele dá testemunho, Deus o exalta e abate os seus inimigos. Porque o texto vem dizendo, né, em Daniel, capítulo 6, versículo 24, olha o que diz a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 24. Quando o rei vê Daniel, o rei se alegra, o rei exalta de alegria. E aí olha o que acontece no versículo 24. Como que Daniel vence os seus inimigos? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Sabe o que eu aprendo aqui? A cova dos leões que prepararam para você serão eles mesmos que terão que entrar. Porque aqueles homens que tramaram contra Daniel, aqueles homens, meu irmão, que armaram contra Daniel para matar ele, para tirar a vida dele, foram eles mesmos que pereceram. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que Deus está falando aqui nesta manhã? Se preocupa não. Estão querendo te colocar dentro da cova? Estão querendo acabar contigo? Se preocupa não. A cova que eles prepararam para você, a armadilha que eles prepararam para você, a cilada que eles querem te pegar, vai ser contra eles mesmos. Vai vir contra eles. Sabe por quê? Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. A palavra do Senhor nos fala, queridos, e nós estamos dentro desta palavra, baseados, estruturados nesta palavra. Quando Deus chama Abraão, o Senhor fala o que para Abraão? Uma promessa. Ele diz: Abraão, aquele que te abençoar, eu vou abençoar também. Mas aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar também. Sabe o que eu entendo aqui? Quem abençoasse Abraão, seria abençoado também. Quem amaldiçoasse Abraão, seria amaldiçoado. Quem perseguisse Abraão, seria perseguido. Quem lutasse contra Abraão, era o próprio Deus que lutaria contra ele.
quem tentasse tirar a vida de Abraão era o próprio Deus que iria tirar a sua vida. E eu vejo isso aqui na vida de Daniel. Daniel sendo perseguido, mas aqueles que o perseguiam foram eles mesmos que colheram tudo aquilo que eles haviam plantado. Então, nesta manhã, a palavra que eu trago para você é esta, querido. Não se preocupe. Estão tramando contra você? Estão querendo te jogar dentro da cova? Não se preocupa não. A cova que eles estão preparando é para eles mesmos. Porque dentro da cova, Deus vai te guardar, vai te levar e vai te tirar de lá. E quando você sair de lá, você vai dar testemunho da sobrevivência que você teve dentro da cova. Você vai dar testemunho e vai exaltar o teu Deus. E Ele vai te exaltar também perante os teus inimigos. E Ele vai fazer com que os teus inimigos, eles sejam derrotados na tua frente. Porque o rei mandou trazer, pega eles. Armaram contra Daniel, quiseram culpar Daniel de traição, então agora é eles que vão cair na cova. Traga eles. E Daniel viu com os seus olhos aqueles homens que se levantaram contra ele. Daniel viu a exaltação de Deus chegar e o seu inimigo ser abatido. Nesta manhã, meu irmão, a palavra que eu trago para você neste café é esta: Deus é aquele que exalta. Deus é aquele que quer ver o teu testemunho dentro da cova. O Senhor, guarda bem essa palavra, o Senhor pode não te livrar da cova, mas Ele vai te livrar na cova. Deu para entender? Uma letrinha muda todo o contexto histórico. Da e na. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez Deus não esteja te livrando da cova, mas Deus está te livrando na cova. Porque na cova você está sendo guardado. Na cova, o anjo do Senhor está do teu lado. Na cova, até o leão, ele tem que fazer jejum. Na cova, meu irmão, você pode pensar que está sozinho, mas o Senhor, Ele já entrou dentro desta cova. Ele já está contigo. Então, nesta manhã, meu irmão, neste Café com Deus, hoje, 24 de junho do ano 2020, guarda bem esta palavra no teu coração. Guarda. Quem era Daniel? É o tema deste café. Daniel na cova. Antes, dentro e depois da cova. Antes, vida de oração, vida íntima, comunhão com Deus. E na cova, sozinho, sem esperança, sentenciado, sem controle da situação. E depois da cova, exaltado, testemunhando, vencendo os seus inimigos e triunfando na presença de Deus. É isso que Deus quer fazer contigo. Tenha comunhão, tenha intimidade. Ore, busque ao Senhor, se prepara, porque Deus quer te usar com grande poder e glória nesta terra, através dos livramentos, através de tudo que Ele vai fazer na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero orar contigo nesta manhã. Vamos orar? Eu quero te convidar neste momento. Antes desta oração, compartilhe esse café. Convida os teus amigos aí. Dá testemunho aí, né, do que Deus tem feito na tua vida, porque grandes são os testemunhos. Dá testemunho aí dos milagres, de como você tem sido abençoado através deste café com Deus. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, engrandecendo ao teu nome. Obrigado, Pai, por paz esta manhã deste café com Deus. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão comigo neste café. Obrigado por tudo, Pai. Tu és o Senhor. Tu és aquele que, assim como fez na vida de Daniel, o Senhor é aquele que fará também nas nossas vidas. E nós te pedimos, na manhã deste dia, desta quarta-feira, 24 de junho do ano 2020, Senhor, que nós venhamos ter também, como Daniel teve, meu Deus, uma vida íntima contigo, uma vida de comunhão, uma vida de oração, oh meu Deus, uma vida na presença do Senhor.
para que quando os problemas chegarem no seu auge, nós possamos estar sendo guardados pelo Senhor, para que possamos também dar testemunho e vermos o grande livramento do Senhor para as nossas vidas. Eu te peço nesta hora, Pai, em cada lar que esta transmissão tem chegado, eu te peço que agora, assim como houve na vida da Denise, e assim como tem havido na vida de outros irmãos e irmãs, que haja cura neste momento. Aonde houver alguém enfermo agora, Pai, esta pessoa, pelos olhos da fé, ela vai pegar a sua mão, ela vai colocar a sua mão agora, onde está localizada a enfermidade. E eu profetizo agora, e eu creio agora, a minha mão não pode tocar a tua enfermidade agora, meu irmão, mas a mão do Senhor está aí contigo. E eu quero profetizar, assim como Pedro entrou na casa de Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu profetizo hoje saúde para você, ser curado deste mal, ser liberto deste mal, seja livre desta enfermidade, para a glória do nome do Senhor. E eu creio que você vai testemunhar da cura de Deus na tua vida, que chegou nesta manhã, através deste café. Você toma posse? Se você toma posse, vai glorificando aí, porque eu creio que amanhã é de cura, eu creio que amanhã é de libertação, eu creio que amanhã é de salvação. Eu creio, Pai, que aqueles que ainda não tiveram encontro contigo hão de te receber como o único e suficiente Salvador. Eu creio que aqueles que estão em cima do muro titubeando, não sabem de que lado fica, hoje renovarão a aliança deles contigo, farão um concerto com o Senhor, e o teu nome será glorificado e exaltado. Muito obrigado por esta manhã, Pai. Continua conosco, Deus, continua a nos guardar. Continua, Pai, a colocar as tuas mãos sobre as nossas vidas, e que o teu nome seja glorificado. E assim como Daniel, Pai, nós venhamos ter uma vida exemplar na tua presença, uma vida íntima, uma vida de comunhão, Senhor, uma vida que nos fará dar testemunho, Pai, daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor está fazendo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu nome continue a ser glorificado, Pai, a cada momento das nossas vidas. Que nesta manhã eu creio e já posso contemplar pelos olhos da fé, Senhor, muitas vidas sendo curadas, muitas vidas sendo libertas. Eu vejo pelos olhos da fé esta manhã um reboliço espiritual, as bases do maligno sendo abaladas, as estruturas do inferno sendo abaladas, Senhor, e o teu nome sendo glorificado. Tome tuas mãos de poder nesta hora, que haja renovo nos lares, que as vidas que estão abatidas, tristes, que sejam renovadas nesta manhã. Oh, meu Deus, porque o nosso inimigo, ele terá que ver, Pai, o Senhor trazer a exaltação sobre as nossas vidas, porque Tu és aquele que nos faz mais do que vencedores, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Senhor, e ainda que o inimigo queira nos ver no chão, o Senhor é aquele que nos levanta com poder. Oh, porque Tu és aquele que nos levanta, Pai. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, vai glorificando o nome do Senhor aí, meu irmão. Oh, vai exaltando o nome do Senhor nesta manhã. Vai recebendo de Deus nesta manhã. Oh, é nessa hora que o socorro perto está. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Alcança vidas desta manhã. Meu Deus, leve este café com Deus às 4 partes deste mundo. Leva às cidades deste país, aos estados deste país, a cada compartilhamento que será feito. E glorifica o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. E aí, queridos? Recebeu aí a cura? Recebeu a libertação? Recebeu o renovo? Deixa aí o teu testemunho. Coloca aí o teu testemunho, pastor. Eu estou aqui na cidade tal, no bairro tal, no estado tal, e eu recebi hoje esse alimento. Eu recebi a minha cura,
eu recebi renovo, eu recebi essa palavra nesta manhã. Coloca aí, querido, dá testemunho aí, porque assim como Daniel testemunhou, Deus te convida a testemunhar também nesta manhã, a relatar aquilo que você tem feito, para que aqueles que não creem, para aqueles que têm lutado contra você e querem ver a tua derrota, possam ver também que o teu Deus não é um Deus qualquer, mas é um Deus vivo e que está presente aí na tua vida. Então compartilha este café, seja usado por Deus e dá testemunho do que Deus tem feito na tua vida, através deste café com Deus. Amém, queridos? Deus continue nos abençoando. Amanhã estaremos de volta para mais um café com Deus. E eu creio que amanhã Deus é aquele que já tem uma palavra preparada para o meu coração e para o teu coração também. Antes de encerrar este café com Deus, eu quero deixar aqui um convite para você. Hoje, quarta-feira, 9 horas da noite, ou às 21 horas da noite, nós teremos um grande evento aqui pelo Facebook, Facebook do pastor Gerson Farias. Hoje nós temos um evento denominado como Quarta na Betesda. E a nossa convidada hoje é a nossa irmã Daniele Alves, lá de Caxias do Sul. Olha só que bênção é a internet. Pastor Gerson, do Rio de Janeiro, estará conectado com a Daniele Alves, lá de Caxias do Sul. Ela no estado do Sul, eu no estado do Rio de Janeiro. Vamos estar juntos, fazendo uma live conectada, compartilhada. E vai ser uma bênção. Então quero te convidar, querido. 9 horas da noite, pelo Facebook do pastor Gerson Farias, uma grande live denominada como Quarta na Betesda. E a nossa convidada hoje é a minha grande amiga Daniele Alves. Eu tenho certeza que vai explodir tudo hoje. Vai ser uma bênção. O mundo espiritual vai ser abalado, pelo que Deus vai fazer hoje na Quarta da Betesda. Amém? Então vem estar conosco 9 horas da noite. Anota aí na tua agenda, não perca. E vamos juntos cumprir o ídolo do Senhor. A internet, ela nos leva a lugares que fisicamente nós não podemos chegar, mas é através da internet que Deus tem nos levado. Então compartilhe este café, dê testemunho, deixa Deus te usar, porque como diz o meu amigo Fábio, a cada compartilhamento, uma vida e uma família é alcançada. Deus te abençoe, queridos. Até amanhã em mais um Café com Deus, onde juntos estaremos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fica aí com este louvor. Sempre que lembrar, ore pelo pastor Gerson, pelo seu ministério e pela sua família, em nome de Jesus. Fica aí com esse louvor e vamos juntos adorar o Senhor. Deus te abençoe. E o café esfriou, como diz o meu irmão Edson. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Aleluia.